Então, beleza. Galerinha, é o seguinte, só frisando de novo aí, o que a gente está estudando, transformações gasosas, estudo dos gases em geral. E eu peguei aqui agora, a gente está delineando cada parte, a gente está detalhando cada parte. Primeiro a gente viu sobre isotérmica, que eu vou revisar de novo aqui rapidinho. Né? Uma transformação gasosa isotérmica, só lembrando aí, é onde a temperatura é constante. Como assim, professor? Você tem um gás, né? Você tem lá uma representação de um gás. Esse gás ele é constituído por várias partículas ali dentro, porque lembrando que o gás é um estado físico acima do vapor. Né? Se a gente pegar a água, a temperatura crítica da água é 374 graus Celsius. Acima disso, então, a água já entra no estado gasoso. Suas partículas aumentam o grau de desordem ali, né, de energia cinética, vibra para todas as direções possíveis, se agita para todo lado, né? Então, quando eu tenho um gás, eu tenho esse tipo de situação, né? Onde as partículas se agitam, colidem com as paredes do recipiente que está ali contida, e também colidem entre elas, né? Elas ficam ali caóticas ali dentro daquele recipiente. Um gás ideal que a gente está analisando, que é um gás teórico, né? Funciona perfeitamente. Um gás real é um gás encontrado na natureza, que é o que? É gás nitrogênio, gás oxigênio, isso que a gente está respirando todo dia, ok? Então aqui a gente tem representação de um gás. Para a gente mudar o estado, variação de estado, fazer uma mudança num gás, a gente mexe com três coisas ou duas coisas só. Quais são essas três coisas? Pressão, volume e temperatura. Ou duas coisas, pode ser pressão e temperatura, pressão e volume, volume e temperatura, volume e pressão, tanto faz, né? E quando a gente trabalha esses detalhes aí, a gente vê que a gente tem nomes específicos para cada tipo de variação, onde eu isolo um deles. O primeiro é uma transformação gasosa chamada isotérmica, que a gente já estava vendo, só dá uma revisada. Conhecido como lei de Boyle também. Né? É um detalhe que eu esqueci de enfatizar, porque alguns exercícios vai trabalhar isso. Qual que é a isotérmica? Lei de Boyle. Beleza? Como que eu trabalho matematicamente? Né? Como é isotérmica, então eu tenho o quê? Eu tenho temperatura constante. Temperatura constante. Como assim, professor, constante? Se o exercício falar que a temperatura é 20 graus Celsius, isso é uma variação isotérmica, você pode fazer o que você quiser ali em pressão e volume, vai continuar 20 graus Celsius. Ok? Então você vai andar de lá para cá, de cá para lá, vamos dizer assim, onde essa transformação, né, você fazendo volume e pressão, vai manter a temperatura constante. O que vai variar vai ser entre os dois. Lembrando um mega detalhe, pode ser questão de prova, né? A pressão e volume, eles variam inversamente proporcional. Como assim, professor? Se eu aumento a pressão, se eu aumento a pressão, o volume vai cair, né? É aquela situação. Você tem um recipiente, né? E tem uma parte dele que é móvel. Então você vai estar aumentando a pressão, diminuindo ali, né? O volume dele. Por que você aumenta a pressão? Como assim você está aumentando a pressão desse gás, professor? Se você está diminuindo, se você está diminuindo o volume daquele gás, né, se ele está ocupando um espaço menor, as partículas vão colidir muito mais entre elas e muito mais com o recipiente, porque elas têm uma energia que elas conservam. Então, se eu tinha um espaço de 1 metro, eu diminui para 50 centímetros, cara, se ela dava uma colisão em 1 metro, quando eu diminuo pela metade, ela vai dar o dobro de colisão. Então, a pressão que ela quer sair, entendeu? Então, a gente chama isotérmico quando eu mantenho a temperatura constante. Continuando aí. Beleza. Agora a gente vai falar sobre a transformação isobárica, que eu falei para vocês numa primeira aula sobre isocórica também. Foi na primeira aula que eu dei para você. O nome é errado. Isocórica é para isovolumétrica. É a próxima transformação que a gente vai ver. Isobárica é só isobárica. Ou lei de Charles Gay-Lussac também, conhecido. Ok? Então você vai deparar com esse nome e pode deparar com esse nome também.
E o que é uma transformação isobárica, professor? Bárica vem de bar, vem de pressão. Então, a transformação isobárica, a pressão é constante. Pressão constante. Como assim, professor, a pressão é constante? É aquela situação que eu falei para vocês. Você tem um recipiente, né, e as partículas estão ali agitando ali dentro daquele recipiente. Elas estão colidindo entre elas e elas estão colidindo na parede do recipiente. Numa transformação isobárica, essa colisão, a energia que está tendo lá dentro, vai continuar a mesma. Mas o que você vai alterar, então, professor? Só o volume e a temperatura, né? Logo, o seguinte também, vamos pensar comigo. Eu não falei para vocês lá no início o que é temperatura? É o grau de agitação de partículas, não é isso? Se eu forneço energia térmica para um determinado corpo, eu estou aumentando quem? A energia cinética das partículas daquele corpo. O que ela vai ganhar? Vai ganhar energia e vai ficar mais o quê? Mais agitada. Entendeu? Então, com isso, né, numa transformação isobárica, quando você aumenta a temperatura, né, isobárica, você mantém a pressão constante, né? Então, se você mantém a pressão constante, você aumenta, você vai variar só o volume e temperatura. Então, quando você fornece energia térmica para ela, em forma de Kelvin, a gente vai trabalhar em Kelvin, quando você fornece energia térmica, você está aumentando a agitação das partículas. Quando você aumenta a agitação dessas partículas aí, né, você está fornecendo energia térmica, elas vão ficar muito mais agitadas. Elas vão, se ela tem um recipiente ali, elas vão querer explodir ali dentro. Então, logo você está aumentando quem também? Você está aumentando o volume, né? Professor, eu já fiz um experimento onde eu coloquei um balão, enchi ele de ar e fui aquecendo ele levemente em cima de um fogo, aumentando a temperatura do gás ali dentro. Lembrando que tem alguns vapores de água ali também, viu? E eu vi que o balão deu uma inchada, né? É isso que acontece, porque você está fazendo o quê? Você está aumentando a energia térmica para aquele gás, então as partículas que estão ali dentro daquele balão agitando para todo lado, batendo para ele ficar naquele formato, né? Porque também o elástico do balão tem aquela característica para ficar aquele formato do balão. Você levemente aquece, você levemente vai aumentar a temperatura aqui, levemente você vai aumentar quem? O volume também, ok? Então, numa transformação isobárica, a pressão é constante. Logo, eu tenho no eixo da vertical volume e eu tenho na horizontal, né, temperatura em Kelvin. Volume, sempre a gente vai trabalhar boa parte em litros, mas você vai ver centímetro cúbico, metro cúbico, mas o mais comum é litro, ok? Então, se você aumenta temperatura, você aumenta quem? Volume também ao mesmo instante. Logo, matematicamente, eu posso representar o seguinte: se eu tenho um primeiro estado, o que é esse primeiro estado? Sei lá, eu tenho um balão de um volume 1 e uma temperatura 1. Logo, eu tenho, depois que eu aqueci, um volume diferente, um volume 2 e uma nova temperatura. Então, matematicamente, a gente trabalha com essa fórmula aqui, ó. Lembrando o seguinte, né, que numa transformação isobárica, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Se eu aumentar a temperatura, quem vai aumentar também? O volume. Numa transformação isobárica. Vamos lá de novo. Transformação isotérmica, eu aumento a pressão, diminuo o volume. Isso é nítido. Se eu aumentar o volume, a pressão vai cair. Isotérmica, porque a temperatura é constante, é a mesma. Numa transformação isobárica, se eu aumento o volume, logo eu também estou aumentando quem? A temperatura, porque a pressão tem que continuar constante, né? Então a pressão sempre vai continuar constante. Ela sempre vai ser representada. Se eu tenho uma pressão lá de 1 atm, você vai aumentar o volume, diminuir o volume, ela vai continuar sendo 1 atm de pressão. Ok? Alguma pergunta? Questions? Questions? Pergunta? Sim, não, não, sim. E aí? Não, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente faz um exemplo aqui para a gente consumir mais um pouco desse tempo aqui para entender.
Então, na transformação isotérmica, a temperatura é constante. Então, você vai trabalhar pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2. Professor, eu vi também, né? Igual falando para vocês lá, PA, VA, PB, VB, também pode ser. Igual aqui também, ó. VA, TA, VB e TB. Né? Porque tem literatura que trabalha assim, ou pode ter literatura que vai trabalhar V, assim, ó. Trabalhar assim, ó. V e T, normal, como início, e V', T', como final. Pode ser também. Ok? Vamos considerar que a gente tem ali, ó, no primeiro estado, né, uma pressão de. Uma pressão não, né? Volume e temperatura que a gente está trabalhando aqui. A gente tem um volume, sei lá, vou colocar aqui 2 litros. Né? E eu tenho uma temperatura de, vamos supor, aí, 227 graus Celsius. Beleza. Aí eu fui não, né? Pegamos e aquecemos essa questão aqui. Pegamos e aquecemos. Aquecemos não, né? Opa, temperatura 1. Fui, mudei de volume de 2 litros. Eu sei lá, eu fui para 10 litros. 10 litros. Qual que vai ser essa nova temperatura? E aí? Vamos lá, me ajuda a resolver aí. Sei lá, deu uma caidinha. Deixa eu ver se está alinhado aí. Então vamos lá. Resolvendo aí. Peraí. Isso. Tem que aprender a filmar ainda. Presta atenção. Inicialmente, eu tinha um recipiente de 2 litros a 227 graus Celsius, né? Estou estudando um gás. Quando eu peguei e aumentei o volume para 10 litros, qual que é a temperatura? Primeira coisa que você tem que entender é a temperatura vai aumentar também. Porque volume e temperatura numa transformação isobárica é diretamente proporcional. Se eu aumento o volume e temperatura de um lado, do outro lado também vai aumentar, ok? Então vamos lá? Substituindo na fórmula, né? Substituindo aqui, eu vou obter o seguinte: G1, 2 litros, temperatura 227 graus Celsius. Eu posso trabalhar 227 graus Celsius na fórmula? Não. Eu tenho que pegar a temperatura, que é 227, e somar mais 273. Que aí eu vou colocar essa temperatura em Kelvin. Quanto que dá isso aqui? Quanto que dá 227 mais 273? Não sei aplicar essa fórmula, não. A gente está aplicando aqui, Andrei. Você fala essa? A gente está aplicando aqui agora. Vamos lá. Essa do isobárica aqui, ó, volume 1, temperatura 1. Volume 2, temperatura 2. Aqui, ó, no início, volume era 2 litros, temperatura 227 graus Celsius. Aí eu fui falei para você que o volume foi para 10 litros. Qual que é a temperatura? Ela vai aumentar também, mas eu não sei. Vou descobrir agora. Quanto que dá 227 mais 273? 500, né? 500K. Porque eu estou transformando para quem? Para Kelvin. 500K. Vou colocar aqui em outra cor. Então, eu vou trabalhar aqui embaixo. Ó, V1, 2 litros. Está em litro, tá beleza. Temperatura 1, 227. Só que eu não posso trabalhar em Celsius. 500K. Professor, eu vi um exercício que o cara fez em Celsius, depois transformou para Kelvin. Pode também, mas vamos fazer pelo método correto. Vamos já ir transformando para não ter erro. Você já está habituado. Agora o volume 2 é 10 litros. O volume 2 é 10 litros. Ok? E qual que é a temperatura 2? Eu não sei. Temperatura 2. Tranquilo. O que, que eu posso fazer? Posso dividir aqui, né? Depois eu multiplico cruzado. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar a cruzada aqui, ó. Primeiro, que fica melhor da gente resolver. Então vamos lá. 2 vezes T2, que é a temperatura 2, 2 temperatura final, né? T2. E 500 vezes 10
vai dar 1 vezes 5, que é 5. Aproveito os zeros. Então, vou obter 5.000. Né? Como eu tenho 2T2 aqui, e aqui está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da igualdade, esse valor fazendo o quê? Dividindo. Né? Então, temperatura 2 é igual a 5.000 dividido por 2. Você tem 5.000 reais. Dividiu na metade. Metade para mim, metade para você. Quanto que é 5.000 dividido por 2.000? Por 2? 2.500 Kelvin. Qual que é a nova temperatura? 2.500 Kelvin. A primeira temperatura é 500 Kelvin. Né? E eu fui de 2 litros para 10 litros também. Aumentei um volume bem proporcional. Então, a temperatura 2, 2.500 Kelvin. O que pega, galera, nesse tipo de exercício é o seguinte, nesse tipo de transformação gasosa, nesses estudos. Se eu consigo alinhar aqui. O que pega é o seguinte, moçada. É você saber diferenciar as transformações gasosas. Quando você vai usar uma transformação isobárica, quando você vai usar uma transformação isotérmica, e assim por diante. Ok? Deixa eu ter mudado a posição da câmera. Mas tá bom. Então, assim, ó, o que pega aqui para vocês é isso. É quando eu vou usar cada uma delas. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Calma aí, viu, galera? Eu tô aprendendo aqui como se diz, ser cinegrafista aqui ainda. Tem que ser tudo, cinegrafista, professor. Professor é o máximo, né? Então, aqui, ó, a gente viu sobre isotérmica, uma revisãozinha de novo, isobárica, pressão constante, e a gente aplicou na fórmula. O que pega, e a gente vai resolver mais essa semana que vem, se Deus quiser, vai resolver agora, né, de isobárica, mas assim eu falo diferenciando, é saber o momento de diferenciar o que é isobárico, o que é isotérmica, ok? De cada uma delas. Alguma pergunta aí? Usa a forma da isotérmica. Vixe, olha, André, a gente já usou numa aula anterior da isotérmica aqui, ó. A gente pode fazer um exemplo aqui rápido da isotérmica. A isotérmica é o seguinte, ô Andrei. Como a pressão é constante, como a pressão é constante, vamos considerar lá, você tem um gráfico, né? E você tem pressão na vertical e volume na horizontal. Pressão ATM mesmo, vou colocar, mas a gente pode deparar com bar, Pascal, ou Newton metro ao quadrado também, é uma unidade de medida para pressão, ok? Eu lembro que você faltou. Mas tem a. Por isso que eu tô gravando as aulas, viu, Andrei? Você pode pegar e assistir, brother. Que às vezes não dá para me ficar revisando. Se fosse na sala de aula mesmo, não ia revisar. Porque já era, né? Praticamente, talvez o horário ia bater. Então, assim, por isso que eu tô gravando as aulas. Tira um momento e estuda, viu, galera? Se serve para todo mundo. Vamos considerar que você começou ali, ó, com uma pressão de 10 atm. Né? Lembrando que a curva, né, numa pressão isotérmica, ela é hipérbola, chama, né, se eu não me engano. Então, aqui essa curva de quem? Essa curva aqui, ó, é de temperatura. Lembrando que a temperatura é uma isoterma aqui, né? Ela é constante. Vamos considerar que a pressão inicial, né, aqui, ó, sei lá, é de 10 atm e o volume também, sei lá, 2 litros. E depois você foi lá e aumentou o volume. Você foi para um volume de 8 litros. 8 litros. Só que a pressão você não sabe, a nova pressão, né? Então é fácil. Qual que é o início aqui? Você vai trabalhar dois de quem? Volume e a pressão. Então, se eu jogar na fórmula, pressão 1 vezes volume 1, pressão 2, volume 2. Se eu aumento a pressão, o volume diminui.
Se aumenta o volume, a pressão cai. Só que aqui no caso, ó, você estava na pressão alta, você diminuiu a pressão. Quem que aumentou? O volume. Então, o resultado que você achar no fim, a pressão tem que ser menor. Tem que ser menor do que 10. Isso é nítido, você está aproximando de zero. Então, você vai fazer, ó, P1, que é 10, vezes 2, que é o volume 2, que é igual. Pressão você não sabe, a pressão 2, vezes o volume novo, que é 8 litros. Quanto que é 2 vezes 10 ou 10 vezes 2? Vai dar 20. Logo, P2 vezes 8. Aí você vai passar para o outro lado dividindo. Dividindo. Né? Aí você vai ter P2, que é igual a 20 dividido por 8. Quanto que é 20 dividido por 8? E aí? Faz aí. Tem sim, brother. Sempre tem um tempinho. Domingo, a gente sempre tem um tempinho. Vamos lá. Quanto que é 20 dividido por 8? Vou falar igual meus professores da faculdade. O que você faz da meia-noite às 6? Você falava de jeito. Falei, durmo. Falei, uai, você tá dormindo? Você tinha que estar estudando. A nova pressão em ATM é essa, ó. Então, você não esquece a unidade de medida, viu? Galerinha, a aula de hoje seria isso, ok? Valeu, Gabriel. Mandou uma resposta aí. Ok, pode colocar.